O Rancho Skinwalker é diabólico. Você já parou para pensar qual é a criatura que mais te aterroriza? Se você tivesse que escolher, qual seria aquela última criatura que você não gostaria de encontrar, nem que alguém te pagasse uma fortuna para isso? Ó o bichão. Para a maioria das pessoas, a resposta é bem comum: o lobisomem. A ideia de ser perseguido por essa criatura Um lobisomem monstruosa fantasma. em uma floresta escura e solitária pode ser aterrorizante. Para outros, o terror vem na forma do Wendigo, essa entidade faminta e Eu desfigurada, acho que fantasma é descrita pior. como a própria personificação do desespero. Confesso que a ideia de ser caçado por uma criatura que deseja devorar a alma humana pode ser Olha, será que é um filme? perturbadora. Mas há também Quem os que souber, me temem fala as nos comentários. espíritos, demônios e aparições. Só de imaginar que Sadako, essas né? presenças podem estar por aí, à espreita nos observando, já é o suficiente para nos causar um desconforto profundo. Cada um carrega seus próprios medos de forma única, mas a verdade é que não importa o quão corajoso você seja, a simples ideia de que criaturas como essas possam existir já é suficiente para nos fazer sentir medo. Ó, Mas tem um e se eu bichão te dissesse observando. que existe um lugar onde todas essas criaturas, todos esses horrores, parecem se unir? Esse é um curto, né? Um lugar onde Do a própria YouTube. realidade parece ter se rompido, criando um ponto de encontro para É bom, tudo é bom. o que é inexplicável. Imagine que você está em um pesadelo, onde todas as suas maiores aflições e medos estão reunidos em um único lugar. Sai daí, E olha. elas são reais. Só coisa boa. Estão te caçando, te observando e se manifestando de formas assustadoras. Imagine um lugar onde luzes Meu Deus do inexplicáveis céu. surgem no céu e desaparecem do nada, sem qualquer explicação. É o interior do Criaturas Brasil. bizarras emergem das sombras, observando você de uma forma Olha, maligna, fez assim, ó. como se quisessem Manda a consumir gente a ficar sua quieto. alma. Símbolos enigmáticos aparecem gravados no solo, como se fossem mensagens de um mundo além do nosso. Vozes sussurram em línguas que nenhum humano jamais ouviu, criando uma sensação de desorientação e pavor. Objetos se movem de lugar Corre, sem corre. explicação durante a noite, Galera correndo. e seus dispositivos eletrônicos Vira alguma falham, coisa, hein? como se uma força invisível estivesse silenciando Meteram o qualquer pé. tentativa de capturar ou entender Ah o lá. que está acontecendo ali. O chupa. E antes que você pergunte, a resposta é não. Eu não estou falando sobre uma lenda urbana, nem sobre um roteiro de um filme de terror barato. Eu estou falando do ponto zero, do epicentro de todo o inexplicável, o lugar mais Rancho assombrado e Skinwalker misterioso do planeta. dizem que fica no ponto Um zero pedaço também, de né? terra Em um deles, né? Que tem amaldiçoado, vários pontos zeros, né? onde o impossível não é uma exceção, mas a regra. Onde os pesadelos se tornam realidade e a linha entre o real e o sobrenatural desaparece Existe. por completo. O Rancho Skinwalker. Rancho Skinwalker, o lugar onde habita o mal. Provavelmente você já ouviu falar dele. Já Já. viu vídeos, leu teorias e se deparou com relatos bizarros. Mas hoje, eu não estou aqui apenas para revisitar os acontecimentos e repetir as histórias que já circulam por aí. Eu quero ir mais fundo. Quero revelar a verdade. O que esse lugar esconde, quem está envolvido e por que ele é o berço do mal. E qual é o motivo pelo qual todos os fenômenos e criaturas se Acontecem manifestam lá, né? em Por um só quê, lugar. né? Será que vai explicar? Localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos, o Rancho Skinwalker é uma propriedade isolada, cercada por montanhas e vastas planícies desertas. E desde os tempos antigos, esse lugar já carregava uma maldição. A tribo Navarro, um dos povos originais dessas terras, estava em guerra contra outra tribo. Isso explica Quando muito. perderam, lançaram uma maldição sobre essas terras, invocando um Skinwalker, uma criatura amaldiçoada. Olha, um ser Para quem não amaldiçoado. sabe, os Skinwalkers são uma lenda muito conhecida da tribo Navarro. Eles são bruxos que se corromperam pelo poder da magia negra. Eles têm o poder de se transformar e possuir qualquer animal ou criatura, Ah, legal. tornando-se algo completamente imprevisível. Tem uma criatura e perigoso. do D&D Mas que é a assim, história né, do pessoal? rancho não ficou Me apenas fala aí nas nos lendas. comentários, quem souber. Décadas depois, os fenômenos começaram a ser documentados. E foi a partir daí que tudo tomou forma. Em 1994, a família Sherman comprou a propriedade, sonhando com uma vida tranquila. Eles foram atraídos pelo preço extremamente baixo para aquelas terras e compraram na inocência Tava de barato. estarem fazendo um bom negócio. Mas logo nos primeiros dias,
As desgraças já começaram a acontecer. Os gados da fazenda começaram a ser encontrados mortos, com cortes precisos, como se tivessem passado por alguma espécie de experimento cirúrgico. E então vieram as luzes. As luzes do céu aí, ó. Orbes brilhantes flutuavam pela propriedade, mudavam de cor e desapareciam diante de seus olhos. É, E galera. o mais bizarro começava a acontecer. Criaturas humanoides eram vistas nas sombras, como se observassem eles. Só chamando, Até que só chegou a chamando. noite em que o terror se materializou e tomou conta da família. Terry Sherman ouviu os latidos desesperados de seus cães. Quando saiu para verificar, viu uma criatura enorme, semelhante a um lobo. Mas não era um simples lobo. A criatura era gigante e tinha uma estrutura bizarra, Meu Deus do céu. desconfigurada e insana. E aqui vem a pior parte. Mesmo após levar vários tiros a queima-roupa, o monstro permaneceu de pé, como se as balas simplesmente não o afetassem, como se ele nem Não era de ligasse prata, para o então. que estava acontecendo, como se estivesse preso em outra realidade. Ele recuou e simplesmente desapareceu na floresta. Foi aí que galera, a família bizarro, Sherman hein? percebeu. Aquilo não era um lobo comum. Aquilo não era nada que pertencesse a esse mundo. E aquele rancho era o berço do mal. Estava amaldiçoado. Sinistro. Com o tempo, os eventos se tornaram mais intensos. Objetos eram movidos de lugar, vozes sussurravam uma língua desconhecida e um sentimento de terror constante se instalou na família. A ponto deles Eles venderam, começarem a né? duvidar Eu da acho. própria sanidade. Eles começaram a compartilhar esses relatos com o mundo exterior. Mas o problema é que todos achavam que eles estavam apenas É loucura, é tentando se loucura. aproveitar das antigas histórias da tribo Navarro para lucrar com isso. Mas essa teoria caiu por terra quando eles venderam a propriedade Eles pelo mesmo venderam, ó. valor que compraram, sem lucrar um centavo. Venderam bem, venderam E bem. sumiram do lugar. Que depois de que forma você compra, desesperada, como você se tem algo que vender estivesse barato, né? expulsando eles. porque é usado. Mas o rancho não ficou abandonado. Carro é assim. Muito pelo contrário. Eletrônico é assim, Logo pessoal. após os relatos da família Sherman, o milionário Robert, um obcecado Tem pelo um milionário sobrenatural, comprou agora. comprou o rancho e iniciou uma E daí tá investigação estudando, né? profunda. Esse milionário tá lá, Seu objetivo caçando. era descobrir o que realmente acontecia ali. Ele contratou cientistas, físicos e especialistas em fenômenos paranormais. E foi assim que nasceu o NIDS, um grupo dedicado exclusivamente isso eu não a sabia. estudar o Que tinha um inexplicável. grupo com nome. Durante anos, esse time documentou fenômenos bizarros, estranhas anomalias Olha, luzes no magnéticas, céu, que legal. criaturas insanas aparecendo de relance, portais luminosos O que Bilu? surgiam no meio da noite e objetos voadores não identificados no céu do rancho. Eles espalharam câmeras por toda a propriedade. Mas o mais bizarro é que sempre que eles registravam as anomalias e os fenômenos, as imagens dos equipamentos sempre falhavam, Perdia, o que né? deixava toda a equipe perplexa. É E sacanagem. logo perceberam que, além Não tinha de como todos comprovar os o mundo, relatos né? macabros, algo curioso estava sobre aquele solo amaldiçoado. Um campo magnético fazia com que equipamentos Aurora. falhassem sem explicação, Aurora Boreal. surgindo teorias de que algo ancestral estaria enterrado nesse rancho. Mas em 2004, Será que tem sem um dar ser, muitas explicações, o NIDS uma foi entidade, uma encerrado. entidade maior? Relatórios nunca vieram a público. Ah, Arquivos foram ocultos. E o que foi descoberto lá dentro continua um mistério. caraca, É no tem que mínimo liberar esses estranho. arquivos aí, Uma ô organização Ricasso. desse porte largar tudo e sumir do nada, assim como fez a família Sherman. Parece que todo mundo que assume a propriedade depois de um tempo sai de lá sem dar muitas Será que eles ficam explicações. louquinho? Louquinho da cabeça? Porque estão mexendo com o Mas sobrenatural, isso né, não foi o pessoal? fim. Anos depois, o governo dos Estados Unidos foi diretamente envolvido no caso. O Departamento de Ah lá. Defesa financiou uma pesquisa secreta, Olha os um States. programa que supostamente investigava ameaças aeroespaciais. Mas a verdade era muito mais profunda. Documentos vazados indicavam que o rancho estava no centro dessas investigações. Ah, Como interessante. se algo ali fosse tão perigoso e desconhecido que merecesse ser estudado no mais absoluto sigilo. Em 2016, Robert vendeu a propriedade para um grupo misterioso, Adamantium Holdings, uma organização com laços com o governo e interesses privados É no outro campo da ricaço. pesquisa militar. Junto com o A governo. venda foi feita em completo sigilo, e muitos acreditam que a transação envolveu uma agenda ainda mais secreta. Os novos proprietários Os Illuminati? não se limitaram a apenas comprar o terreno.
A Desde família aquisição, Blackcock? a segurança ao redor do rancho se intensificou drasticamente. Placas de advertências começaram a ser espalhadas Olha, por galera, toda a isso é propriedade, interessante, hein? informando área de risco e entrada proibida. É O tipo local a foi nova área cercado e 51? não há mais acesso público. A região agora está cercada com alta segurança, com sensores de movimento e câmeras de vigilância em todos os pontos. Ué? Relatos de pessoas que Por que tentaram eles se fecharam aproximar tudo? afirmam que forças de segurança fortemente armadas patrulham a área, impedindo qualquer tentativa de invasão. Que Rumores indicam bizarro. que drones e equipamentos de vigilância de última geração são empregados para detectar qualquer movimento nas proximidades. Parece que o governo, com uma participação mais ativa na administração da propriedade, quer garantir que ninguém consiga acessar as terras. Tem alguma Por que coisa lá tanta então, segurança? pessoal. O que o rancho Skinwalker esconde? O que está sendo feito ali que justifica uma É, proteção eles estão tão fazendo extrema? alguma coisa que não querem que as pessoas comuns descubram, né? E se a maldição que os navarros lançaram, em um ato de desespero e vingança, não tivesse apenas invocado uma entidade, mas rasgado a própria realidade? E se ao invés de invocarem apenas um espírito vingativo, eles tivessem aberto algo muito mais sombrio? E se estivermos falando da porta do purgatório? Se o inferno e o purgatório existem, então suas portas devem Foi estar aberta, aqui, foi aberto. no nosso plano. Acreditamos que ao Então morrer, tá lá. as boas almas encontram seu Mas é caminho sempre para o nos paraíso, States, né, que tem que enquanto acontecer, as né? más são Nunca condenadas ao inferno. é na Mas você já Argentina, parou para na pensar sobre o que França. acontece com as criaturas? Quando são derrotadas, para onde elas vão? O É, pra rancho onde? Skinwalker Será é um que o ponto de rancho convergência, um é- local onde os é o limites purgatório entre os deles? mundos parecem se romper. E se ele for, na verdade, a entrada para esse lugar intermediário? Um espaço que não é nem céu, nem inferno, mas o limbo das entidades, onde coisas que jamais deveriam existir conseguem atravessar. Pensa comigo. Luzes como portais surgem no meio da noite em horários aleatórios. Criaturas bizarras de todos os tipos espreitam na escuridão, assumindo formas aterrorizantes, como se estivessem presas entre mundos. Olha lá a cabeçola. Lendas que falam de almas que não são aceitas nem no céu, nem no E nem no inferno. inferno. Ele fica na terra, né? Espíritos tão Vagando. corrompidos que não podem seguir adiante, condenados tem pra a onde ir, vagar né? em um estado de existência suspensa, sem redenção e sem castigo, presos entre dois mundos para sempre. Mas o que aconteceria se esses seres conseguissem escapar desse limbo e se manifestar no nosso mundo? Talvez seja por isso que o rancho foi fechado, cercado e vigiado com tecnologia de ponta. Talvez o governo tenha percebido que ali existe algo além da compreensão humana, algo que não pode ser contido, muito menos controlado. E se o rancho interessante. Skinwalker for de fato um ponto onde a realidade se rompe, Ponto zero. um lugar onde os vivos podem esbarrar com Tem os um filme que fala condenados, sobre isso, né? Uma um casa que é um portal para ponto onde os zero, né? rejeitados são Se você lançados, souber, me fala nos comentários. É aprisionados um filme em muito ciclo antigo de terror. interminável de horrores e distorções da realidade. Se isso for verdade, então temos um problema. Tipo, Porque se há uma aconteciam porta- umas coisas na casa, umas coisas sobrenaturais, mas no final do filme eles descobrem que a casa é um ponto zero. Várias criaturas passam pela casa. É muito bom. Eu não lembro o nome do filme, mas quem souber me fala nos comentários. Então significa que ela pode ser aberta. Lobisomens, skinwalkers, fantasmas e entidades sombrias. Cada cultura tem sua própria lenda. Cada civilização já relatou monstros que se escondem na escuridão. Mas e se todas essas histórias tiverem uma única Ó, um origem? gnomo. E se todos os horrores do mundo, todas as criaturas Parece, né? que o homem teme, todos os seres que desafiam a lógica e a realidade estiverem vindo do mesmo lugar? Isso explicaria por que tantas manifestações ocorrem ali. Luzes, portais e avistamentos de criaturas que não deveriam existir. Talvez o rancho não seja apenas um lugar assombrado. Talvez ele seja um limiar, um ponto de fuga para os piores pesadelos da humanidade. Muitas religiões e profecias falam sobre um grande mal que um dia será libertado. Os textos mencionam portões selados, criaturas aprisionadas e falam sobre um dia onde o mal será solto sobre a terra. Em algumas culturas fala-se do abismo sendo aberto, liberando demônios sobre o mundo. Em outras, fala-se de criaturas de várias espécies, aprisionados até o dia do juízo final. Olha, Nas lendas nórdicas, fala-se sobre bestas que aguardam acorrentados,
até o dia em que Cada, estarão livres cada para mitologia tem destruir suas tudo. criaturas, né? Todas as culturas falam sobre portais e criaturas, desde o início dos tempos, o que nos faz pensar que tem que existir um lugar onde todo o mal é aprisionado, e esse lugar é o purgatório. Então fica a questão: e se o Rancho Skinwalker for um desses portões? E pior ainda, Foi a entrada de um e deles, se né? existir vários outros É, espalhados pelo mundo? isso que eu ia E falar. se o que está lá dentro não deveria nunca ser libertado? Seja uma maldição O antiga, Skinwalker é a um entrada ponto de um, né? ruptura entre Talvez dimensões, a ou até um novo floresta começo. lá do Japão, em que a galera vai pra desviver, também seja um portão. Porque ela atrai pessoas com que querem desviver, né? Talvez tenha vários portões espalhados no mundo todo, ó. Fica aí uma dica de vídeo também, ô Noctus. Tido pelos humanos Outros ao mexerem portões com algo que espalhados não no compreendem. mundo. De qualquer forma, existe algo ali. E é aqui que entra a pergunta mais perturbadora do vídeo. O que aconteceria se o verdadeiro mal escapasse? Ou pior, como saber Caos. se ele já não Caos na escapou? Terra. Excelente vídeo, galera. Excelente vídeo. Só lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. E não se esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?